Deputado Átila Lins, deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul. Presidente Giovanni Cherini, cumprimento Vossa Excelência, na antevéspera aí do 20 de setembro, que é a data magna dos gaúchos e das gaúchas que estão espalhados por todo esse país e que cultuam a tradição do Rio Grande e comemoram a Revolução Farroupilha, que foi um marco na história desse país. Mas o assunto que me traz à tribuna hoje é talvez um dos mais graves assuntos hoje que se debate em todo o país, que é a questão de saúde. O programa Mais Médicos do governo federal, por mais que a gente se debruce sobre ele e tente compreender as razões, nós só conseguimos enxergar uma cortina de fumaça, uma manobra diversionista para não discutir a questão essencial. E a questão essencial do Brasil hoje é financiamento da saúde. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos a condição do número de médicos e habitantes do Rio de Janeiro, ela cumpre com sobra as recomendações da Organização Mundial de Saúde. E por acaso a saúde do Rio de Janeiro é maravilhosa? Não, tem problemas. Quando nós observamos o número de médicos aqui em Brasília e a relação médico-paciente, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, chegamos à mesma conclusão. O problema, portanto, para ficar claro para a população brasileira, não é de médicos, o problema é de financiamento. Havia um projeto do senador Tião Viana, do PT, que propunha que o Brasil gastasse 10% da sua receita corrente bruta em saúde. Chegou a se ventilar, inclusive, que na noite de hoje, no Congresso Nacional, examinaríamos este veto, e que, lamentavelmente, não vai vir para a decisão dos deputados e dos senadores. Mas por que eu trago esse tema? Porque hoje há um movimento no Brasil, com 1,5 milhão de assinaturas já coletadas, para propor aqui um projeto de iniciativa popular que tem como objetivo fazer com que o Brasil gaste 10% da sua receita corrente bruta com saúde. E com base num estudo feito aqui pela Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, portanto, não é um trabalho da oposição, é um trabalho dos auditores fiscais de controle externo do Tribunal de Contas da União, que mostra números preocupantes, presidente Cherini. Primeiro, o último ano que o Brasil gastou 8% da sua receita corrente bruta foi no ano de 2000. Desde que o PT assumiu o governo brasileiro, o gasto em saúde proporcional ao PIB, ele só fez decrescer. E o número do ano passado é o número de 6,93%. E aí eu fiz um cálculo. Quanto que seria, ao longo dos últimos 10 anos de poder do PT no Brasil, se fosse gasto aquilo que é uma obviedade, 10% da receita corrente bruta? Pois o PT fez uma poupança macabra, o Lula e a Dilma. Macabra porque foi à custa da saúde e da vida dos brasileiros e das brasileiras. Fiz a conta, entre o ano de 2003 e o ano de 2012, o governo brasileiro deixou de investir em saúde, deputado Giovanni Cherini, 221 bilhões de reais. Ao negar o óbvio, ao negar que o governo federal, que ampliou de maneira exponencial, de maneira gigante, o seu orçamento, a sua arrecadação, deixou de gastar com os brasileiros e com as brasileiras. Por isso que não tem UTI suficiente. É por isso que falta leito nos hospitais. É por isso, deputado Toniel, que não tem diagnóstico. Falta as coisas mais comezinhas, o reagente para fazer o exame bioquímico, falta material para os equipamentos de raio-x. E o que faz o governo da presidente Dilma? Ele não decide que vai gastar 10% em saúde e, segundo diz a Associação Nacional dos Auditores do Tribunal de Contas, poderia gastar
140 bilhões de saúde esse ano, não. Economiza, presidente Giovanni Cherini, 50, 40 segundos para concluir, presidente Cherini. Economiza 30, 40 bilhões por ano, nega esse dinheiro para a saúde da população sob o argumento de fazer superávit primário. Então, tira dinheiro da saúde, entrega dinheiro para quem? Para os banqueiros nacionais e internacionais, porque o Brasil, hoje, da presidente Dilma, cuida bem é de banqueiro, cuida mal do cidadão, cuida mal da cidadã, e aí precisa essa maquiagem toda de trazer médico cubano, fazer um conflito com a classe médica brasileira, é para esconder a verdade. O governo da presidente Dilma fez uma poupança macabra de 200 bilhões de reais, à custa, presidente Giovanni Cherini, do cidadão gaúcho, da cidadã gaúcha, do cidadão amazonense, enfim, de todos os brasileiros. Injusta essa presidente, má presidente, porque não cuida da saúde e cuida do caixa.